Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre documentação. Essa semana foi bem corrida por aqui, foi semana de resolver a minha documentação. A Fê já resolveu a dela, a gente vai falar aqui sobre, e ela vai me fazer algumas perguntas de como que foi esse processo, quais os documentos que foram necessários e o que você precisa para ficar atento e economizar nesse processo. E olhe que a economia é bem grande, né? Então, ela vai me entrevistar aqui, a gente vai bater um papo com vocês para que vocês já estejam preparados para que no próximo mutirão a gente vai falar sobre, vocês venham com a documentação necessária para que vocês economizem tempo e dinheiro. Então hoje a gente dividiu da seguinte forma, eu vou começar fazendo as perguntas, já que foi o Hugo que fez a documentação, ele vai contar um pouquinho mais dessa experiência, como é, né, estar aqui no Paraguai e fazer a documentação, fazer ela sozinha também, fazer todo esse processo usando ali o Migramóvel, como a gente comentou. Eu acredito que é bem importante, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição o link do site oficial aqui do Paraguai, que fala sobre o Migramóvel, tem todo o calendário durante o ano em cada região do Paraguai que vai acontecer. Normalmente dura a semana toda e a gente vai explicando um pouquinho. Eu acredito que vai ser bem legal o Hugo trazer um contexto também de como foi a semana dele, quantas vezes ele precisou ir para que ele pudesse entender todo o rolê que acontece ali, para que você possa fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, eu acredito que eu vou começar a primeira pergunta falando assim, perguntando até para o Hugo como foi a experiência de forma geral, desde o primeiro momento que ele foi fazer ali, que ele chegou no primeiro dia, se ele se sentiu de qual forma ali perdido, enfim, são tantas questões acontecendo, como que foi para ele essa primeira impressão ali fazendo a documentação? Então, como a Fê falou sobre o Migramóvel, né, eu queria deixar claro para vocês que em alguns períodos aqui eles reúnem todos esses processos de documentação em um único lugar. Então você consegue economizar mais, entendeu? Mas você pode fazer consultoria também, só que você vai gastar mais. Eu não sei qual que é a sua prioridade. Mas se você vai através do Migramóvel, você economiza muito e você consegue resolver tudo em um dia, provavelmente. Então, a gente vai deixar aqui o site, tem todos as semanas. Todo o calendário do ano, de como que funciona, onde que vai acontecer o próximo, para que as pessoas possam se programar. Aí lá tem o endereço, aí vocês verem tudo certinho. Primeiro, nos primeiros dias é um caos. Então, eu não sei se o seu objetivo, você já mora aqui e quer iniciar toda a documentação, você vai vir só fazer a documentação, porque geralmente na segunda e na terça já pega na mesma semana, não é isso? E de quarta, quinta e sexta só pega com 60, 90 dias, é algo assim. Então, por isso que nos 2 primeiros dias é bastante conturbado lá, tem muita gente, as pessoas colocam barracas lá, é uma loucura. E como a gente já está morando aqui, depois a gente vai fazer um vídeo para vocês mostrando o apartamento que a gente e a região que a gente está morando. Eu decidi fazer no finalzinho ali, até porque a pressa maior era a documentação da Fê e a minha poderia demorar um pouco mais. Então eu optei por isso, por fazer no final e pegar depois, para depois dar entrada na cédula, na identidade, né? Que chama. Como que chama? Cédula. Cédula, né? Então, assim, minhas primeiras impressões. Eu não entendo muito o espanhol, né? E assim, embora o pessoal daqui ele se esforce bastante para falar com você, os paraguaios eles são muito gente boa, como a gente falou no vídeo anterior, mas lá acaba que eles ficam um pouco estressados e eles não tá muito nem aí se você está entendendo ou não, a maioria, sabe? Então você precisa ter esse entendimento. É bom você ir com alguém que entenda um pouco, que enrole um pouco esse portunhol, né? Que ele consiga comunicar com essas pessoas para que ele tenha, ele entenda e essa conversa flua. Então eu percebi isso, que eles não estão nem aí muito para o que, se você está entendendo ou não, porque tem muita gente resolvendo essa documentação. Mas assim, é um dia inteiro que você vai se dedicar a isso, ou talvez 2 dias. É algo bem demorado, então por isso que muita gente prefere pagar uma consultoria, né? Ela termina gastando mais, mas ela não tem esse esforço, digamos assim, né? De passar esse sufoco, né? Então, acredito que podemos falar sobre as documentações que são necessárias para que no próximo, quem quer fazer pelo Migramóvel tenha esses documentos em mãos, né? Então,
Eu acredito que assim, ó, uma coisa que a gente tem que entender sim ou sim, de que como funciona o processo deles é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado no Brasil. Então a gente tem que respeitar isso também. E uma coisa que eu acredito, isso não é uma certeza, eu acredito que o pessoal que vem para fazer o Migramóvel ali, né? Eu acredito que eles vêm de Assunção, não tenho certeza disso. E o que acontece? Eles falam o espanhol ali certinho, sabe? Eles não trazem para o portunhol como a gente está acostumado quando vive aqui na fronteira. Então isso também acaba sendo às vezes uma dificuldade, porque eles vão falar aquele espanhol, eles não vão tentar colocar o portunhol como a gente está acostumado. Mas é importante falar que tem um lugar lá, tem várias salas, então você vai pulando de sala em sala, e acontece uma ordem, e é por ordem de chegada. Às vezes eles dão uma senha, mas não adianta de nada a senha, me deram várias senhas e eu não utilizei essa senha. É muito engraçado que eles não têm sistema. Então é meio que, cara, você é meio que por ordem de chegada, é uma fila. Então, existe uma sala lá que você pode ir com a tua documentação e ver, ó, tá tudo certo, eu vou precisar de mais alguma coisa. Aí essas pessoas, elas vão tentar comunicar com você melhor, porque às vezes se tiver faltando um outro documento, aí, né? Aí ela consegue te ajudar. Já os outros não, você já tem que chegar com o documento pronto e não precisa falar muito com eles, é só fazer o processo. Então, se você que tem dificuldade de entender, você pode fazer isso daí. No primeiro dia eu não entendi nada, mas do segundo dia em diante, eu vi que tinha essa salinha lá que você pode buscar essas informações como aquelas informações turísticas que tem nos lugares, né, nas cidades. Então isso é importante. Essa pessoa ela vai olhar os documentos que você tem ali, né? Ela vai passar um olhar ali pelo que você já tem para dizer se tá faltando, se tá precisando de alguma coisa a mais. Legal que eu percebi é que, por exemplo, se você precisar imprimir algo ali na hora e autenticar, então eles também têm esse serviço ali, obviamente você paga para isso, mas tem uma empresa que vem se você precisar autenticar alguma coisa. Claro que o Hugo vai compartilhar aqui daqui a pouquinho já todos os documentos que ele precisou, para que você possa já chegar com tudo pronto. Por quê? O que eu percebi? Quanto mais preparado você chega, mais rápido você pode finalizar a sua documentação, mesmo que você precise ser esperto. Eu percebi muito disso também acompanhando o Hugo lá. Você precisa ser esperto, sabe? Quando a gente fala assim, estilo um sabão, que você sabe, escorrega para um cantinho, você vê, você observa. Por quê? Porque se caso você entra na fila, pegou a tua senha e você só ficar esperando, às vezes vai passar, ó, e você não foi chamado, nada aconteceu. Quando você vê, você passou uma manhã toda e você não saiu do lugar. Então você não pode chegar em um lugar desse e ficar esperando algo acontecer para você. Não, você tem que ir atrás da informação, aprende se não sabe, vai fazer o network. Saber se a fila que se você tá é a fila correta do início do processo lá, porque às vezes você vai passar o dia em uma fila que não tem nada a ver, então você precisa se comunicar. Geralmente tem bastante brasileiro nesse período. Então talvez eles consigam ajudar se você conversar, olha, eu tenho uma dúvida aqui, você pode ter essa dúvida comigo? Então, para que você se comunique, porque você precisa se mover, você não pode ficar esperando, senão é realmente o que a Fê falou. O dia vai passar e nada vai acontecer e você vai ficar frustrado. Para evitar essa frustração é importante você já ter essa visão e o principal de tudo, como até o Hugo estava falando, como eles não usam de fato um sistema que une tudo, que entrega tudo, enfim, eles fazem tudo muito manual. Então, muitas das vezes, só que mesmo assim, mesmo a gente olhando e pensando assim, gente, que bagunça que parece isso, incrivelmente eles são organizados dentro daquela bagunça. Por quê? Vou trazer já um adendo aqui. Teve um dia que acabou que a gente atrasou, foi um pouco mais tarde, e aí deu 4 horas da tarde, o Hugo terminou, era o penúltimo entrega de documento, ele só ia para a última, que era fotografia, e assinar. E o que aconteceu? Deu 4 horas, a moça falou, o sistema caiu, e agora só amanhã? Ele já tinha entregado o documento, só que ele não pegou nenhuma ficha, nem nada, nenhum comprovante. E ela falou, volta amanhã, diz o seu nome lá na próxima sala e eles já vão saber. No outro dia a gente voltou, foi para a próxima sala, só que a gente ficou em dúvida. Como assim, né? Com tanto papel aqui, será que eles vão saber que o Hugo entregou ontem esse documento? Pois bem, enquanto o Hugo ficou ali na fila, eu fui lá falar com a moça e ela tinha um papel impresso e o nome do Hugo estava nesse papel. Quando eu falei para ela. Tem sistema, é no modelo bem antigo, no papel ainda, só que tem uma organização muito grande, né? Uhum. Então, você às vezes fala, nossa, mas será que ela vai esquecer ou não? E não, eu acredito que pode acontecer, mas no grande parte dos casos, não. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, já pega papel e caneta aí, a gente pode até colocar na descrição também aqui na ordem, mas você vai precisar.
o vídeo, né? Ah, sim, né? Se inscrever no canal, porque aqui é prático, né? Sim. Então, a gente está se esforçando bastante para ajudar vocês. Então vamos lá. Vocês precisam primeiro da entrada no país. Ali na fronteira tem um lugar da polícia que você vai dar entrada no país e esse documento ele é válido por 90 dias. Quase que eu não conseguia dar a entrada no país porque a minha documentação tá com uma cara de criança, tá muito vencida a minha identidade. Aqui não serve CNH. A sua identidade, quem tem que estar no seu bolso o tempo todo aqui no Paraguai. A sua CNH não serve de nada. Então já é uma dica para você. Se tua identidade é muito antiga, eu tô até sem barba, o cara me olhou assim, por pouco E ele não queria aceitar. ele não queria aceitar. Aí a Fê falou: não, é porque ele vai tirar a documentação dele aqui e tal, no Migramóvel. E aí ele olhou e tá. Então você tem que saber conversar. Mas para que você não passe por isso, é bom que você atualize os teus documentos. Tipo, atualiza a tua foto para você não ter esse problema. Então, você dá entrada no país, ele vai te dar um ticketzinho daqueles, como se fosse um papelzinho de nota de supermercado, né? E aí eu acho que ele dá um carimbo também. Ele coloca no sistema. Isso, ele coloca no sistema. E aí você vai precisar de uma cópia disso daí, autenticada aqui no Paraguai, né? Então esse daí é o primeiro documento, esse de entrada no país, que eu nem sabia. Nos últimos dias, quando a gente foi olhar, falou, ó, falta esse, que eu não tinha dado entrada no país ainda. Então esse é o primeiro. Documentação que você vai precisar do Brasil. Certidão de nascimento, a minha certidão também era muito antiga, eles não conseguiram fazer apostilamento de AIA, que apostilamento de AIA é um processo que eles fazem para que validar o teu documento para que ele tenha validade internacional. É algo assim, é uma certificação para que ele tenha validade internacional. Então você precisa fazer esse apostilamento de AIA na certidão de nascimento e nos antecedentes criminais. Você vai entrar no site da Polícia Federal, vai colocar teus dados lá, vai puxar, vai imprimir e vai fazer apostilamento de AIA no cartório, tabelionato de notas, né? Então você vai precisar fazer isso. Você faz uma cópia da sua identidade e autentica também no Brasil. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Apostilamento de AIA na certidão de nascimento e no antecedentes criminais. Uma autenticação da identidade na cópia também. Deixa eu ver. Aí você vai fazer uma cópia e autenticar no Paraguai da tua identidade também. Tem que autenticar no Brasil e no Paraguai. E acredito que é basicamente isso. Então, também tem aquele documento que é o antecedentes criminais daqui do Paraguai, né? Então, aí faz no dia. Só que talvez seja possível fazer na polícia aqui, para quem quer fazer esses com antecedência. Então tem um documento que é um azulzinho, que é o antecedentes criminais do Paraguai. Você precisa do Brasil e do Paraguai. E lá no Migramóvel você consegue tirar esse documento. Eu digo assim, que se você conseguisse ir na polícia antes, você já passava na frente da fila. Eu acredito que o que acontece? Lá, quando você vai no Migramóvel, o lugar que mais demora é para tirar esses antecedentes da polícia daqui. Então a fila assim é terrível nesse lugar, e é onde demora muito. Por quê? Porque ele precisa ver teu documento, documentar aquilo ali, ele precisa colocar em um sistema deles, aí ele precisa imprimir aquilo ali da polícia, enfim, porque daí dentro do Migramóvel tem a Polícia Nacional, tem a Interpol, tem o lugar que você faz foto, tem cada lugar, né? Então nesse aí da Polícia Nacional você vai fazer ali tirar esses antecedentes da polícia daqui. Aí um ponto que acontece que na semana do Migramóvel, se você vai na delegacia aqui, eles não querem fazer esse documento porque eles já sabem que está acontecendo Migramóvel e eles mandam você ir direto lá. Por isso que o Hugo estava falando, se você já está aqui, se você tem esse tempo, uma semana antes, porque ele tem essa durabilidade, né? Você vai até a delegacia aqui, a Polícia Nacional, e você faz essa documentação lá. Eu também fiz ela diretamente na delegacia quando eu estava pedindo a minha cédula, né? Que eu já tinha toda essa documentação e eu fui dar entrada na cédula
que chegou super rápida, mas eu fui direto na polícia porque não estava fazendo com o Migramóvel. Então, se você tem essa possibilidade de já estar aqui e fazer isso com antecedência, você já chega com isso pronto. Então, aí você vai pular uma fila e você vai fazer isso direto na delegacia. Seria esse o ponto. Se você não está aqui, você vai direto no Migramóvel. Interessante falar aqui que eu não falei também, que tu pode falar, é que tem dois tipos de documentação. Tem a Mercosul e tem a por lei. A por lei precisa de Interpol, que tira lá também. E a outra não precisa, que foi o nosso caso, que eles devolveram o dinheiro pra gente. Conta aí. Até aconteceu essa situação porque o Hugo estava escolhendo fazer a documentação dele pelo Mercosul. Então tem ali alguns tipos de documentação que você vai fazer no Migramóvel, uma é pelo Mercosul, uma é por lei, e a outra é se você não se você é de outro país que não participa do Mercosul, enfim. Então, se eu não me engano, tem 3 formatos da documentação. E a gente decidiu fazer pelo Mercosul ali, até porque a gente, de certa forma, eu já tinha contato com a advogada que ajuda a gente em alguns casos, enfim, ela não estava fazendo do Migramóvel, porque você faz direto. Mas em conversa com ela, ela falou assim, olha, vai e faz esse aqui pelo Mercosul, que vai ser mais rápido, enfim, a gente acabou indo por esse. Mas tem o por lei, que é uma documentação que você já vai receber a tua documentação, você vai ter ali o direito de já começar as próximas documentações mais rápido, enfim. E o que acontece? Você precisa da documentação da Interpol. Aí o que aconteceu? Nós fomos fazer essa documentação na Interpol por confusão. Por isso que a gente está relatando aqui o que o Hugo fez, o que a gente errou, o que não errou. E a gente foi fazer, entrou na fila ali e foi fazer da Interpol. A mulher foi super querida, ela estava atendendo a gente ali, atendeu o Hugo, enfim, cobrou ali o valor que dá, naquele momento deu 520 mil guaranis, porque ele tirou a foto ali também, enfim, ok. Isso mais ou menos, vamos dizer que em real, dependendo do dia, enfim, da cotação, vai dar uns 400 e poucos reais. Beleza. No momento ela falou para mim assim, ó, se você vai fazer pelo Mercosul, talvez não precise de Interpol, vai lá ver na outra sala se eles vão te pedir ou não, porque provavelmente não vão, mas eu não tenho certeza. Beleza, fui lá na sala, conversei com a galera, com a pessoa lá responsável, ela falou, sim, precisa, só que talvez ela não entendeu perfeitamente o que eu tava perguntando. Voltei e falei, sim, gente, a gente vai fazer aqui. O Hugo fez, então, pagou ali o valor para a Interpol, beleza. Fomos para a próxima sala. Quando a gente chegou na próxima sala, onde a gente ia entregar todo o documento para fazer o pagamento, ela falou, mas é pelo Mercosul? Sim, então não precisa da Interpol. Aí eu falei, Ela falou, vai lá e conversa com ela. Aí ela falou, vai lá e volta então falar com a moça da Interpol que conversou, que fez agora com vocês. Fala para ela e vê se ela pode devolver o valor, se ela já não mandou esse documento para frente. E aí eu voltei lá. E aí eu conversei com ela e falei assim, olha, você não vai acreditar. Você tem que entender uma coisa, você tem que ser simpático com eles, mesmo quando eles não forem simpáticos com você. Mas a moça estava sendo simpática. Eu falei, olha, você não vai acreditar, eu fui lá quando você pediu, não, falaram que precisava do documento, agora eu voltei e estavam dizendo que não precisava. Aí ela falou assim, não creio, não sei o que, não sei o que. Daí, eu perguntei se ela poderia devolver ali, enfim, ela voltou lá na gavetinha dela, tirou o dinheiro e me devolveu. Então, assim, a verdade aqui é que eles são extremamente justos. Tipo assim, isso aí eu olhei assim para aquilo e eu não acreditei, porque ela não precisava devolver. quando ela perguntou qual que é que ele vai tirar, é Mercosul? Não, eu acho que não precisa de Interpol. Quer ir lá perguntar, só que o documento já estava feito. Ela já tinha feito tudo, já tinha impresso os papéis, as digitais, já estava feito. Então, se dissesse assim, não precisa, ela ia descartar e ia devolver o nosso dinheiro. A gente não precisou ficar fazendo muito... Não, eles são muito honestos. Isso é o que me chamou a atenção. Que ele falou assim, se não vai precisar, também você não precisa pagar. Mas foi feito o meu documento. Então, pela ordem, né? Tipo assim, cara, você que não buscar a informação correta, né? Então, a gente que teria que sofrer com essas consequências. Mas não, eles são muito justos, muito mesmo. Então, isso é algo que me chamou a atenção, que eu parabenizo muito eles, assim, sabe? Eu admiro muito isso neles. Claro que eu vejo essa honestidade neles, e principalmente quando eles percebem que você tá ali tentando, que você tá... Então, assim, o que eu vejo sempre do nosso comportamento? Eu sempre entendo que a gente não vai chegar lá e bater de frente com eles, principalmente por respeitar o ambiente, por saber que são autoridades, independente de qualquer coisa, são autoridades que estão ali. Então, eu acredito que a primeira coisa é que tem que ter um respeito. Quando você tem um respeito, que você tá ali e você mostra que você tem uma vontade de fazer, você não tá sendo superior, você tá realmente ali buscando uma solução, uma saída, enfim, eles vão te tratar diferente. Agora, se você já chega
estressado, querendo acelerar o processo, perguntando se vão demorar mais, esquece, tá? Aí eles vão se fechar com você. Uma das coisas que eu percebi foi isso. O que eu vejo muito isso aqui no Paraguai, e são isso mesmo com os paraguaios. Se eles percebem que você é gentil, eles serão gentis com você. Se eles percebem que você não é, eles não serão com você também. Então é meio que uma via de mão dupla bem certinho que vai acontecer. E isso é um ponto que é importante a gente ter essa noção. E eu até falo aqui, abro isso com vocês, que quando você for fazer essa documentação, não tente colocar várias coisas para você fazer durante o seu dia, porque você vai passar o seu dia ali. Você vai ter que resolver BO ali na hora, você vai ter que saber se sair de situações, resolver, enfim, chegar na fila certa que você precisa. Então não queira colocar 1000 atividades para você fazer no seu dia, porque isso não vai acontecer. Você vai ficar só estressado, cansado. Então assim, saiba que é o teu dia para aquilo. Se você até tiver alguém vai comprar às vezes um lanche para você, porque você vai ficar na fila. Não tem como você sair da fila, senão você perde lugar. Teve gente que saiu da fila e deixou o documento ali só pro carinha carimbar. Quando o policial veio carimbar, ele falou assim, se não está na fila, não vou carimbar. Eu quero as pessoas aqui na fila. Então, assim, se eles são certos com isso, é importante a gente respeitar isso. Então, sim, pessoal, isso aí é em tudo, não é só nesse processo de documentação. Acaba que eles não têm sistema. Então, quando a gente foi, por exemplo, fazer o nosso plano de telefone, né, a gente está usando a Tigo, que é uma extensão da TIM no Brasil. Inclusive, ela falou que funciona também no Brasil. Se você ativar o roaming, né, ele vai funcionar em todo o Mercosul. Ela falou, a gente ainda não testou ainda, né? Mas, então, a gente está usando a Tigo, né, que é uma extensão da TIM. E, cara, a gente passou 2 horas lá para fazer esse processo. 2 horas e meia para fazer... Só no meu nome, porque a gente usou a mesma, não fez o cadastro no teu nome. Isso, então assim, tipo, ela falou logo, como que vocês estão hoje? Vocês têm pressa? Porque qualquer coisa aqui, pessoal, que você vai resolver, vai demorar bastante, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa mais, e tranquilo, e vocês precisam entender que eles não têm sistema, isso acaba demorando muito, e o comportamento deles também é assim, tipo, eles fazem no tempo deles, não tem muita... Não tem que acelerar eles. Não é muito acelerado, né? Deixa eu até falar um negócio que é interessante a gente entender, que eu acredito que foi um ponto que me contaram, né? Se eu não me engano, a nossa advogada do processo ali inicial, ela compartilhou que por que demora tanto quando você vai buscar alguma questão? Talvez se você já for paraguaio e você for fazer comprar um chip na Tigo, não vai demorar todo esse tempo. Por que demorou com a gente? Porque todo imigrante, ele precisa passar por uma análise que eles fazem manual. Então eles tiram foto do documento, mandam para outro lugar para fazer análises, porque eles cuidam muito com documentação falsa, eles cuidam muito com quem é essa pessoa. Então assim, ela comentou isso com a gente, que tem muito esse cuidado por conta de terrorismo, todas essas questões que podem acontecer. Então eles analisam, mandam para um lugar que a gente não sabe onde é, mas que fazem essa análise para saber se a documentação é verdadeira ou não é. Inclusive até a minha identidade que chegou, que é a cédula, ela vem num cartãozinho bem bonito, parece de cartão de crédito, débito mesmo, tem um chipzinho nela. Então é algo que mostra mesmo que tem ali aquele cuidado para mostrar que aquele documento é original de fato. Então eu acredito que é isso. Na descrição aí, se ficou alguma confusão aí, nós vamos colocar na descrição certinho os documentos. Que é isso, pessoal. Tem que entender que essa mudança, ela tem que ir acontecendo... Precisa de uma adaptação, né? Porque é uma cultura diferente, é tudo diferente. Então a gente precisa respeitar o local deles, né? A gente não tem que vir aqui com um comportamento querendo que as coisas funcionem do nosso jeito. Então, acredito que é isso. No próximo vídeo, a gente pode fazer um vídeo falando sobre preço de aluguéis, de localização, né? Isso aqui foi mais voltado para a documentação mesmo. Para quem quer economizar, vai para o mutirão. Quem quer acelerar esse processo, procura alguém que te assessore para que esse processo seja mais rápido, né? Acredito que seja isso. Sim, é isso mesmo, né? Não esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal e sempre lembrando, se você quer ver algo diferente, né? Porque às vezes a gente tá querendo vir pro lugar, aí você acaba pesquisando e você às vezes não consegue ter 100% de visão como aquele lugar funciona. Coloca aqui embaixo o que você quer ver, de que forma que você quer enxergar as situações aqui, que a gente vai buscar ao máximo compartilhar essa visão mais de
de como olhar para o Paraguai, quem vai empreender, quem vai começar aqui um novo negócio, como que você pode fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Beijo, tchau!